Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que é um assunto de particular interesse meu. É a PEC 14, que foi aprovada, né? Aí já tem mais ou menos, vai fazer 2 semanas. A PEC foi aprovada dia 14 de julho, né? Foi aprovada inicialmente na Câmara dos Deputados, foi feita toda a votação, né? Foi aprovada nos 2 turnos. E no dia 14 ela foi aprovada também por 73 votos nos 2 turnos já no Senado. Só que a gente se encontra agora num momento de impasse. Por quê? Porque a PEC, apesar dela já ter sido aprovada, ela já cumpriu os requisitos necessários, né, para iniciar os seus efeitos. Ela ainda não foi promulgada. E o que é a promulgação? A promulgação é o ato formal que permite com que uma lei, uma PEC, possa surtir efeitos, né, na vida real, na vida das pessoas. Então, a promulgação ainda não aconteceu. A promessa que é feita é que a PEC vai ser promulgada no próximo mês, em agosto. E a gente vai aguardar, né? Mas o que eu quero falar? Eu tô olhando aqui a minha colinha, tá? O que eu gostaria de falar sobre a PEC 14, né? Eu queria inicialmente explicar um pouquinho o que é uma PEC, né? Qual a dimensão de uma emenda à Constituição, que é algo muito mais amplo do que uma mera lei, uma lei ordinária, uma lei complementar. Uma PEC é algo muito mais profundo, altera uma estrutura, né, que já estava prevista na Constituição, que era a situação, né, a contratação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Bom, e como eu estava falando, né, já existia esse reconhecimento, né, do caráter essencial do trabalho dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Então, esse reconhecimento já existia na Constituição. Então, qual foi a ideia, né, encabeçada pela PEC 14? Ampliar o leque de direitos, né, da categoria e também colocar um fim aos vínculos precários, né? Então, essencialmente, a ideia é essa. Mas, como eu havia dito, né, eu vou explicar um pouquinho sobre os legitimados, né? Quem é que pode propor uma ideia, né, de emendar a Constituição. Emendar é consertar, né, complementar, incluir algum artigo, complementar algum inciso, algum parágrafo. Então, os legitimados são os membros da Câmara ou do Senado, tá? Mas não é um único deputado federal ou um único senador. É preciso que, no mínimo, 1/3 se manifeste favoravelmente a essa PEC. Então, se, por exemplo, o Senado ele é composto por 81 senadores, salvo engano, acho que é esse o número. Então, é preciso que 1/3 dos senadores se manifeste a favor dessa proposta de emenda. Do contrário, ela não vai para frente. O presidente da República também é legitimado para fazer a PEC, né, para propor essa emenda. E também 50+1. A gente no direito fala 50+1, né, para falar de mais da metade, né, 50+1. Então, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, as assembleias legislativas, né, que são as casas legislativas dos estados, desde que atendam, né, esse mínimo exigido, também podem se manifestar por uma PEC, tá? E existem também alguns temas, eu não vou entrar nisso agora, porque eu acho que não convém falar sobre isso, mas existem alguns temas que são, a gente chama no direito de cláusulas pétreas, que são cláusulas, previsões constitucionais que não podem ser objeto de emenda. Por exemplo, né, a forma federativa do Estado, isso não pode, sob hipótese alguma, ser objeto de emenda. Aqui na Constituição fala, né,
que não se pode deliberar, não se pode discutir, propor mudanças, revogar ou incluir coisas, né? Que aí a gente já adentraria já a questão do ataque, né, às instituições democráticas. Então, não se pode deliberar sobre a forma federativa de Estado, sobre o voto direto, a separação dos poderes. Então, tudo aquilo que é basilar, né, no nosso Estado democrático de direito não pode ser objeto de deliberação e, por isso, não pode ser objeto de emenda, tá? Então, basicamente é isso. Uma PEC é isso, é uma proposta que não é qualquer pessoa, né, que pode dar o primeiro passo, que pode levar para o Congresso, por exemplo. Não é qualquer pessoa que pode fazer essa proposta. Ela precisa atender alguns requisitos, né? E ela altera a Constituição. Por isso que ela tem uma força muito maior e muito mais significativa do que uma lei, porque a Constituição ela está acima das leis, né? Embora não haja assim uma hierarquia, mas quando a gente encontra, por exemplo, um conflito de normas, a Constituição geralmente prevalece, tá? Então, como eu estava falando, né, anteriormente, os agentes de saúde e os agentes de endemias, eles já têm um reconhecimento constitucional. No artigo 198 da Constituição Federal, mais precisamente no parágrafo 4º, existe a previsão de que os gestores locais, ou seja, gestores locais do SUS, são os secretários de saúde. Os secretários de saúde, juntamente com o prefeito, com as autoridades do município ou do estado, eles possuem a atribuição de admitir os agentes comunitários e os agentes de endemias por meio de processo seletivo público. E é aí que existe uma grande brecha, digamos assim, para que a maioria esmagadora dos municípios acabe admitindo esses trabalhadores da saúde, que são reconhecidos como essenciais à saúde, né, à saúde básica, para que os gestores locais acabem admitindo esses trabalhadores de forma precária e muitas vezes irregular, né, através dessa brecha que existe na legislação. Porque a Constituição ela é muito clara ao dizer que a admissão tem que ser feita por meio de processo seletivo público. E em muitos casos, o que a gente vê são as prefeituras realizando processos seletivos simplificados, que são uma forma mais precária de admitir essas pessoas, mascarando assim uma irregularidade, porque via de regra o ACS e o ACE eles devem ter vínculo direto com a prefeitura ou com o SUS, eles não podem ser terceirizados, salvo nos casos excepcionais de combate aos surtos epidêmicos. E eu já vou entrar nesse ponto aqui na lei. Só um segundo. Então de fato, existe uma lei que permite a contratação temporária, só que as contratações temporárias, elas deveriam ser exceção. E o que a gente tem visto cada vez com mais frequência é que os contratos temporários, eles têm se tornado regra na grande maioria dos municípios. Não só em relação aos agentes de saúde, agentes de endemias, mas também com relação à contratação dos professores. Os professores vêm passando por uma precarização muito grande, muito massiva da categoria. São vínculos precários, não há os direitos trabalhistas, é uma instabilidade muito grande. Se criam nessas prefeituras, né, e até mesmo nos estados, os chamados cabides eleitorais. Então, o que acontece? O governador do estado ou o prefeito, prefeita do município, eles não realizam mais concurso público, porque o concurso público, ele obrigatoriamente garante a estabilidade do servidor público depois do estágio probatório. Então, eles passam a realizar apenas
as seleções simplificadas, os processos seletivos simplificados, sob a justificativa de que os contratos são temporários por 2 anos e assim eles vão renovando sucessivamente. Em ano eleitoral, então, eles colocam muita gente, né? Eles lotam as prefeituras por funcionários temporários, enfim. Tudo isso por interesse político. Então, isso é muito prejudicial, principalmente para quem estuda para concurso e para quem almeja ter uma estabilidade na vida, na carreira, uma estabilidade financeira. Então, a lei, apesar de que a regra geral é que os ACS e ACS sejam contratados, admitidos por tempo indeterminado, infelizmente, a regra geral é que, na grande maioria dos casos, esses contratos são temporários. São temporários e por prazo determinado. Muitas vezes a pessoa assina ali um contrato de 2 anos e ele vai sendo renovado até por 10, 15, 20 anos. E a pessoa fica ali presa ao político da vez, ao prefeito da vez. Então, isso é extremamente prejudicial para a fluidez do serviço prestado pelo ACS, pelo ACE, que é um serviço essencial à saúde, porque eles atuam na base do SUS, eles atuam na linha de frente, detectando famílias em situação de vulnerabilidade, famílias que muitas vezes não têm como recorrer a um posto de saúde, ou famílias que muitas vezes desconhecem as doenças. Então o ACS ele entra nessas casas levando conhecimento, levando esclarecimento, instrução. Os agentes de endemias também trabalham no combate, né, ao mosquito da dengue, que não transmite apenas a dengue, mas muitas outras doenças. Então são funções essenciais que muitas vezes elas são relegadas a um segundo plano por essas prefeituras que atuam dessa maneira irregular. Mas conforme eu estava falando, o contrato temporário, ele é permitido, mas ele deveria ser a exceção. Em quais casos uma prefeitura pode admitir, excepcionalmente, um agente de saúde, um agente de endemias, por contrato temporário? E a lei é clara. Essas admissões só podem acontecer numa situação excepcional de interesse público, que são as duas principais situações, nos casos de calamidade pública e nos casos de emergência em saúde pública. Então, eu sempre uso um exemplo que ilustra muito bem um caso de calamidade pública e emergência em saúde pública. Quando houve aquela enchente no Rio Grande do Sul, as pessoas ficaram sem as suas casas, o nível da água subiu assustadoramente. Então, conforme se passou o tempo, com certeza houve aumento no número dos casos de dengue, devido à concentração de água na cidade. Então, essa situação é uma situação de calamidade pública, porque é uma situação excepcional, é uma situação de emergência, um desastre da natureza. E essa situação justificaria a admissão de agentes de endemias, no caso, para fazer o controle das zoonoses, né, dos vetores, dos mosquitos, para fazer o trabalho educativo, o trabalho informativo, para detectar também os locais onde há foco do mosquito da dengue. Então, esse é um caso específico que ilustra muito bem uma situação de calamidade pública e de emergência em saúde pública, onde se aplicaria o contrato temporário. Veja, porque não é uma situação que vai perdurar por muitos e muitos anos. É uma situação temporária, é uma situação atípica. Agora, quando a gente vê uma prefeitura que não tem um aumento significativo no número de casos de dengue, não está passando por um surto epidêmico de dengue,
Veja, não está acontecendo nada assim, nenhuma calamidade, nenhum surto de alguma doença ou uma emergência, mas mesmo assim as prefeituras optam ainda assim por agir de maneira irregular com essas contratações irregulares. E isso é muito complicado e é muito desanimador, desanimador. Outra coisa também, esses contratos, né, esses contratos temporários, eles têm um período de vigência. Eles não podem se perdurar, né, à torta e à direito pelo tempo que o gestor quiser. Não é assim que funciona e a lei, ela é muito clara. Se eu não me engano, o prazo máximo desses contratos é de 6 meses. Então, até nisso, né, existe essa irregularidade, porque as prefeituras muitas vezes fazem contratos de 2 anos. Então, como é que você vai justificar que você está renovando o contrato sucessivamente de um servidor público da área da saúde, de um ACS, a cada 2 anos, por 7, 8, 9 anos, e você vai justificar que a seleção, né, o processo simplificado foi feito para atender a uma necessidade excepcional, sendo que uma necessidade excepcional, como o próprio nome diz, é uma necessidade pontual, é uma necessidade passageira, sabe? Então é muito difícil a gente ver como isso tem se tornado a regra, não a exceção, a exceção se tornou a regra. Então, além disso, né, para além disso, existe também a lei que regulamenta a profissão dos agentes de saúde e dos agentes de endemias, que é a Lei 11.350, de 2006. Essa lei traz todos os requisitos para preenchimento dos cargos, as atribuições, as limitações, o que o ACS pode fazer, o que o ACS não pode fazer, as qualificações exigidas, enfim, traz uma série de detalhamentos sobre a profissão do agente de saúde e do agente de endemias. E dentro disso existe também, mais uma vez, além da Constituição, além das leis comuns, a Lei 11.350 traz no seu artigo 16 a vedação explícita aos contratos temporários. Então, o artigo 16 diz o seguinte: é vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável. Então, veja, mais uma vez veio a lei para tentar acabar com esses vínculos precários, com essas contratações irregulares, com esses cabides eleitorais. Veio a lei em 2006 e trouxe essa previsão, essa vedação explícita de que não se pode contratar temporariamente os agentes de saúde e os agentes de endemias, mas ainda assim é o que a gente mais verifica. Infelizmente, pouquíssimos são os concursos que são realizados para provimento dos cargos efetivos dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Então, tem a vedação do artigo 16, tem a vedação da Constituição, que traz claramente que deve ser feito o processo seletivo público e não simplificado. E agora a gente tem a PEC 14. Qual é a principal inovação da PEC 14? A principal inovação da PEC 14 é principalmente, né, a aposentadoria especial, que eu acho que é o tema mais comentado aí pelas redes sociais, a questão da aposentadoria, que traz a questão da paridade, da integralidade, né, para as pessoas que venham a se aposentar, e também o fim dos vínculos precários. Então, eu estou tentando encontrar aqui o teor, o inteiro teor da PEC para eu ler e mostrar
o artigo exato que fala sobre a efetivação dos agentes que estão sob vínculo precário. Então, aqui na PEC, para quem tiver interesse, é só pesquisar no Google, tá? PEC 14, inteiro teor, que vai aparecer já o arquivo PDF para vocês lerem. E no artigo 12, está escrito o seguinte: os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias que, a qualquer título, na data da promulgação desta emenda constitucional, estejam vinculados ao SUS, na atenção básica ou na vigilância epidemiológica, sob vínculo temporário, indireto ou precário, deverão ser admitidos pelo respectivo ente federativo, ou seja, pelo município, aplicando-se a eles o mesmo regime jurídico aplicável aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, se, por exemplo, eu trabalho como ACE, agente de endemias, e aqui no município onde eu trabalho, os ACEs efetivos, eles não são seletistas, eles são estatutários. Eles têm a estabilidade, eles têm os privilégios que os estatutários têm. E no nosso caso, a prefeitura, né, para nos efetivar, ela terá que nos igualar, digamos assim, aos ocupantes de cargos efetivos. Então, a gente que é seletista, que entrou pelo processo seletivo, vai ser equiparado aos estatutários. Então, a gente vai ser efetivado como estatutário. É o que diz aqui o artigo 12. E aí o parágrafo 1º diz o seguinte: porque não é também qualquer contrato temporário que vai ser contemplado pela PEC 14, né? É preciso que sejam preenchidos alguns requisitos. Dentre eles, a participação em processo seletivo público, de provas ou de provas e títulos que tenha sido realizado após 14 de fevereiro de 2006, ou em anterior processo de seleção pública. E o que caracteriza, né, o processo seletivo público? Aí vem a grande questão. Eu fiz um processo simplificado. É equivalente ao processo seletivo público? Eu entendo que sim, porque a única diferença entre o processo seletivo público e o simplificado é a questão da temporariedade. Só isso. O restante é a mesma coisa. Você faz uma prova, existe uma banca que aplica a prova, existe a segunda etapa, que é o curso de formação, existe a pontuação, a lista de classificados, a homologação, os recursos, é a mesma coisa. E com a única diferença de que muitas vezes a nomenclatura só serve justamente para abrir essa brecha e precarizar o vínculo do agente de saúde e do agente de endemias. Então, a comprovação da participação no processo seletivo será feita mediante a apresentação de documentação idônea. Então, você que passou por um processo seletivo, guarde o edital, guarde a lista de classificados, guarde o edital de homologação, a convocação, tudo, porque tudo isso é material comprobatório. E na ausência, né, da documentação que comprove, também será válido certificação de comissão especial instituída pelo gestor local do SUS, observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade e da eficiência. Então, eu vejo, eu entendo que até mesmo aqueles que foram admitidos por um processo seletivo de títulos apenas, eles também podem ser efetivados, porque aí, em tese, né, não há uma banca organizadora da seleção. Nesse caso, o gestor local do SUS, ele pode instituir uma comissão que vai emitir um certificado que garante que aquela pessoa passou por uma seleção pública. E veja, seleção pública é um termo muito amplo, é um termo muito abrangente. Seleção pública não é necessariamente uma prova com o título Processo Seletivo Público. Pode ser uma seleção de currículo, pode ser uma seleção
infelizmente, né, dessas seleções temporárias, pode ser uma seleção, né, genuinamente um processo seletivo público, né, feito tudo bonitinho, tudo direitinho. Então eu vejo que a PEC ela abrange todos os precarizados, não apenas os que fizeram prova, mas também os que foram admitidos por meio de análise curricular, por exemplo. Então é isso. Eu espero que a PEC seja promulgada o quanto antes, porque vai ser algo incrível, algo maravilhoso. E eu acho muito mais do que justo que esses profissionais sejam valorizados, porque eles trabalham todos os dias debaixo de sol, debaixo de chuva, em contato com as famílias mais vulneráveis. Eles muitas vezes são os trabalhadores que detectam os pontos mais sensíveis da cidade, quando há o surgimento de uma doença. Eles detectam as famílias mais vulneráveis e eles trabalham todos os dias, faça chuva ou faça sol. Então é essencial que haja esse reconhecimento e que esses trabalhadores consigam essa estabilidade, para que eles possam trabalhar mais tranquilamente, possam exercer as suas funções de uma maneira imparcial, né? Porque infelizmente alguns acabam atuando em nome do prefeito, em nome do gestor local, justamente por estar sob um vínculo precário e ter medo de perder o seu emprego, né? Então eles acabam trabalhando em nome do prefeito, em nome do vereador, em nome de não sei quem. E é isso, vamos torcer para que no próximo mês a PEC seja promulgada e que, se ela for judicializada, que não prospere essa judicialização. Eu acredito que, não sei se o procurador-geral vai querer entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir a questão do orçamento, né, para pagar as aposentadorias especiais, mas eu acredito que não vai prosperar essa ação direta de inconstitucionalidade, porque infelizmente tudo que traz encargos, né? Eles encaram como encargo. Tudo que traz uma garantia para o trabalhador, para o Estado é um encargo, é um peso, é uma bomba fiscal, né? Eu vi muitas notícias com esse nome. Foi aprovada a bomba fiscal do ano. Tudo que traz benefício para a categoria dos trabalhadores é encarado como algo prejudicial para a economia do país. E eu não vejo por esse lado. O máximo que pode acontecer é que alguns artigos sejam suspensos, né, temporariamente, até que seja indicada uma fonte de recurso. Por exemplo, a União vai ter que fazer o repasse dos valores para pagar as aposentadorias, né, o que vier a faltar. Então, o STF vai decidir suspender a aplicação desse artigo até que seja indicada a fonte, de onde vai vir esse recurso, de quais cofres vão sair esses recursos, esse valor, esse dinheiro. Então é isso, e eu torço muito para que seja promulgada o quanto antes, e como eu digo para muitas pessoas, para judicializar tem que ser promulgada. E quando for promulgada, dos males o menor. Pelo menos a situação da precarização já vai estar sendo válida, porque eu não vi muita gente questionando isso, né? A questão da efetivação dos temporários. E é isso.